1, Filipenses capítulo 1, obrigado. Vou ler só um verso dessa vez, o versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Para quem dizia que não existia a palavra evangélica nas Escrituras, ou evangélico, está aqui uma prova dela. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento ímpar, momento singular, momento único, momento histórico, porque igual esse nunca houve e depois deste momento nunca haverá igual. Somente este momento, esta hora, o Senhor tem nos dado para usufruirmos, desfrutarmos da Tua palavra. Que possamos, meu Pai, nos alimentar dela, com fome da palavra do Senhor, e que ela nos sacie, e que possamos sair daqui, depois da Tua palavra, vitaminados e robustos espiritualmente falando. É verdade que o culto continua em casa, e que após ouvir a Sua palavra, possamos colocá-la em prática. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra, todo empecilho, todo obstáculo, que ela tenha livre acesso, vez e voz entre nós. Então o Espírito Santo a transmita e a transporte para dentro de cada coração. Espalhe aqui seus anjos, ao que nós te pedimos, que a Tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, e que ela prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, amado, por gentileza. Louvado seja Deus por esse momento. Eu destaquei, não sei se vocês perceberam, tanto na leitura introdutória, na leitura oficial da palavra, no início do culto, como agora, né? Eu destaquei, aumentando o volume da voz, algumas palavras e algumas frases, que é o que eu vou tomar emprestado ao texto para ministrar essa noite de como deve ser o viver cristão, como deve ser a vida do cristão. Como um cristão, eu falei cristão, não falei crente, né? O crente é quem acredita, até o diabo acredita, aliás, Tiago 1,19 diz que até os demônios acreditam em Deus e estremecem, né? Tem isso. Mas o cristão é o parecido com Cristo, é o seguidor de Cristo, né? É o que tenta obedecer a Cristo em tudo. Nem tudo a gente consegue, a gente sabe disso. Mas a gente está tentando ser hoje melhor do que ontem. E assim cada dia. Porque ele existe amanhã, senão seríamos amanhã melhor do que hoje. Amém? Então, como o cristão deve viver, deve andar, deve se portar, como? Eu já disse aqui, né? 90% das minhas mensagens, ou 95%, são eclesiásticas, são doutrinárias, são para o cristão, são para aquele período de vida entre eu aceitei Jesus e não morri e fui para o céu ainda. Então o que eu faço aqui e agora? O que eu faço na terra agora como cristão? Porque a gente lembra muito bem o que a gente fazia antes de ser cristão, né? Então
10% das minhas mensagens são evangelísticas. Um culto do amigo, quando há pessoas não crentes na igreja, né? A gente prega mais acerca da salvação. E devemos pregar sobre dessas duas formas: mensagens salvíficas, mensagens evangelísticas, mensagens de salvação e mensagens eclesiásticas e mensagens doutrinárias. E essa é uma que eu vou pregar hoje. Está falando sobre como eu devo me portar aqui na terra como um cristão verdadeiro, um representante de Cristo, um embaixador do reino, tá? Um que representa Cristo e apresenta Cristo. Cuidado, porque se você apresenta Cristo, vê como você está representando Cristo aqui nesse mundo. Então, em primeiro lugar, nós devemos viver, grave isso aqui, em dignidade do Evangelho. Diz assim o versículo 27: viver acima de tudo de modo digno do Evangelho em que fostes chamado. Viver de modo digno a vocação em que foste chamado. Dignidade. Tem aqui uma definição sobre dignidade que diz que a palavra digno, ela representa o que se refere a um peso igual. Agora, em algumas traduções aqui nesse mesmo texto, poderia ser entendido assim: digno, aquele que pratica o que prega, aquele que vive o que ele fala. Aí eu separei aqui alguns textos, eu queria compartilhar com os irmãos sobre vida digna. Em primeiro lugar, nós precisamos ter dignidade em nossa família, em nosso casamento, né? Irmãos, me perdoe, vocês me conhecem, eu sou bem contemporâneo, né? Tem casais na igreja, eu não falei casais cristãos, prestou atenção? Tem casais na igreja, tem casais de crentes, olha a diferença. Eu já ouvi alguém falar assim para mim: pastor, aquele casal me fez lembrar aquele pagode antigo, quando eu era do mundo. Sem vergonha, somos um casal sem vergonha. Vocês lembram desse pagode? Ah, não era, mas é da época de alguns aqui, né? E eu falei assim: rapaz, é verdade. Você sabe que tem pessoas que me despertam, porque a igreja analisa a igreja, né? E algumas pessoas já me fizeram ver, me mostraram coisas que até então não tinha visto. E a partir do momento que eu vesti aqueles óculos, eu falei: é verdade, eu confirmei. E essa é uma dessas. Eu falei: meu Deus, é verdade. É um casal que briga mais do que vive em paz. É um casal que separa e volta, volta e separa e volta e separa, né? Agressões verbais. Empurrão é agressão física? Ah, então agressão física, tá? Traições, voltas, separa, volta. É casal sem vergonha, não é? Aqui para nós, irmãos. Você não viu essa música de Zeca Pagodinho? O Orlando foi pagodeiro aí na antiga, ele vai me lembrar se não foi, né? E eu falei: meu Deus, é verdade. Agora o casal tem que viver de modo digno, o casal cristão, ao cristianismo de Cristo. Hebreus, hoje ele está sem data show, né? Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra seja o matrimônio. O que é o matrimônio? O casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus não suporta os impuros e os adúlteros. Viu? O seu casamento precisa ter dignidade. Eu já vi crentes xingar, meu Deus do céu, xingar palavrão já é pecado. Sabe o que é pecado, irmãos? É de uma mesma boca, de uma mesma fonte, não pode sair água amarga e doce. Um glória a Deus, um aleluia e um palavrão cabeludo. Não pode. Verdade ou mentira? Eu já vi mulheres xingando marido. Entendeu? Irmão, já vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi, falando crente, falando no mundo evangélico.
Estou falando do seio da igreja, né? Pô, a mulher xingar o marido de corno, que isso, irmão? Isso aqui não é aceitável. Peraí, das duas uma, ou ele é mesmo, ou ele vai ser. Sei lá. Meu Deus do céu, eu 35 anos de casamento, eu não lembro de eu ter xingado Tânia, e muito menos ela a mim. 35 anos de casamento. Falar um palavrão, né? Fala, não, eu já vi coisas que eu estava no mundo no bar, eu não posso nem falar aqui, por causa disso. Perto do respeito. O cristão tem que viver de modo digno, a começar pelo seu casamento, pela sua família, pela sua casa. O cristão precisa viver de modo digno no seu ministério. Diz, eu anotei aqui, 1 de Timóteo 5, 17 e 18, diz assim: não amordaces, partear a boca do boi enquanto debulha. Aí parte bem assim, porque o obreiro é digno do seu salário. O obreiro tem que ser digno dos seus elogios, dos seus lisonjeios, das suas admirações e até dos seus honorários. Precisa. Aliás, o versículo seguinte de João diz assim, olha, digno é o presbítero de redobrar os honorários, e especialmente aquele que se esmere no ensino, aquele que se dedica ao ensino, aquele que ensina a palavra. Olha que coisa! Mas o cristão, ele precisa ter dignidade no seu trabalho. Eu nunca vi, eu sou profissional também, vocês sabem disso, né? A pessoa fala assim, pastor, a pessoa é assim, daqui a pouco está assado, depois volta a ser assim, depois fica assado de novo. O que é isso? O que o senhor acha que é como profissional da mente? Isso é transtorno bipolar de humor, popularmente conhecido como bipolaridade. Tem pessoas que você não sabe quem ela é. Quem é você? De dia está um, de tarde está outro, de noite o outro ainda diferente. Tem um amigo que falou assim, profissional da mente, falou assim, ele não é nem bipolar, é tripolar. É 3 em 1, é 3 pessoas em uma, né? Cada hora ela está de um jeito. Uma hora é carinho, uma hora está cheio de pedra na mão para atacar e você está armado. Você já começou com as pessoas que você vai até ela vem até você, ela vem armada? Ela vem armada, com unhas e dentes, né? Então as pessoas precisam, amados, ter dignidade na amizade, dignidade no seu trabalho, ser digno, porque digno é o Senhor, Ele é o único, de ser louvado e de ser adorado. Mas assim como Ele é digno, nós precisamos dignos ser, ter dignidade na vida. Irmãos, vocês estão ouvindo falar uma palavra que poucos pregam. Ouvi uma vez um pregador do Café de Pastores, meu Deus, eu nunca esqueci, é parecido a palavra. Ele pregou sobre honra. Eu nunca tinha visto antes e nunca vi ninguém depois pregar sobre honra, e ele pregou só sobre honra. Que delícia de palavra. Começar por honrar Deus, honrar a família, honrar os pastores. Eita, Hebreus 13, versículo 7, versículo 17, honrar os amigos. Foi tremendo aquela palavra, eu nunca esqueci. Agora eu vou procurar aqui, porque eu não tenho de cor esse texto. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Eita, forte, hein? Exortamos-nos, aconselhamos e vos admoestamos para que vivam de modo digno de Deus. Olha que forte! Tem versículos, irmãos, que me impactam um pouco mais que outros. Quer ver um? O salmista diz assim, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Estou tentando lembrar o salmo, não sei se é o 34, 36, quem achar me ajuda aí, para ficar endereçado.
Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meu Deus do céu, bendiz a minha alma ao Senhor, parece mais simples, né? Agora, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, é muito forte. Minha mente tem que bendizer o Senhor, meu coração tem que bendizer o Senhor, a minha mão tem que bendizer o Senhor, os meus pés têm que bendizer o Senhor, o meu bolso tem que bendizer o Senhor, o meu tempo tem que bendizer o Senhor, os meus talentos que Ele mesmo me deu tem que bendizer o Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse versículo me preocupa. Acho que o 34 é: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Não é isso? Procure no Google aí, Natal. Procure no Google, por gentileza, você na aí. E esse versículo aqui é vivei de modo digno de Deus. As pessoas têm visto Deus em você? As pessoas têm visto Cristo em você? Né? Quantas pessoas já me perguntaram assim: você é cristão? Eita! Qual foi a última vez que alguém lhe perguntou: você é cristão? Porque parece. Eita! E agora? Quanto tempo tem? Amém? Então, dignidade, né? Viver de modo digno de Deus. O texto que lemos diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, que está representando o cristianismo, o Evangelho de Cristo. Pratica o que você prega. Segundo lugar, devemos viver com perseverança. Diz assim um texto, e eu destaquei na leitura: ficai firmes. Eita. Dizem que a perseverança é a mãe de todas as virtudes. E quem criou essa frase tentou explicar. Para mim explicou, porque eu entendi. E eu vou tentar explicar também. Pastor, a maior virtude é o amor. A maior virtude cristã é amor. Amém? Eu vou dizer o que quem criou a frase que a perseverança é a mãe de todas as virtudes explicou, para tentarmos entender. Porque para mim a maior virtude é fé. Para mim a maior virtude é esperança. Porque homem sem fé, homem sem esperança não dá. Para mim a maior virtude é generosidade. A generosidade é o amor em ação, né? Não, para mim a maior virtude é isso, é aquilo outro. Aí quem disse que a perseverança é a mãe de todas as virtudes, disse assim: olha, porque se você amar, mas você só amar hoje e não amar amanhã, se você amar, mas você só amar agora, depois que já não ama mais, você não perseverar em amor, em amar, o que adiantou o seu amor? O que adianta o seu amor? Se você tem fé somente em momentos esporádicos, somente em momentos os mais necessários, peraí, mas você não persevera em fé, o que adianta? Se você tiver esperança, eu tenho esperança, mas a esperança é a última que morre e morreu. É a última que morreu. Não adianta. Você precisa perseverar. Por isso que a perseverança, eu amo a perseverança, irmãos. E escute aqui, eu me entendo como uma pessoa perseverante, firme e constante. Vocês sabem disso. Estabilidade. Tem pessoas que elas não têm perseverança. Você, o que é isso, perseverança? Elas não param com mulher nenhuma, com homem nenhum. Elas não param em igreja nenhuma, se troca de igreja como se troca de roupa. Ela não para em nenhum emprego. E detalhe,
todos os patrões, falar em igreja, conhecemos o evangelista Orlando, segundo vice da igreja, que eu contei, passou por 14 igrejas em 15 anos, sem contar que ele voltou para uma vez, voltou para 14 igrejas. Eu pergunto para vocês, as cerca de 10 igrejas, que teve uma que ele voltou, né? Será que as 10 igrejas são ruins? Quando ele chegou, ele ficou. É verdade, não era ruim. Quando ele chegou, ficou. Boa, evangelista. O cara passou por mais de 10 igrejas, irmãos. Ele trocou e voltou 14. É uma por ano. Não é possível que todos os pastores eram ruins, todos os irmãos da igreja eram ruins, só ele era o bonzão, o perfeitão, o crítico, quanto mais, todo mundo está errado, só ele está certo. A pessoa passou por dezenas de empregos ou trabalhos. Gente, será que todo patrão que ele passou foi ruim? Foi injusto, foi carrasco, foi nazista? Para com isso, irmão. Não estou falando com você, vou repetir. Quem já ouviu? Quem não ouviu, ouviu pela primeira vez. Estou um diácono no volante, saindo de uma oficina, consertar a Kombi da igreja, eu no carona e o presbítero atrás. Dá para fazer um culto no carro, né? O diácono, o presbítero e o pastor. Aí o motorista diácono, meu amigo, me acusando, falou assim: rapaz, o pastor fulano, né, não deu sorte. Está no 4º casamento, eu estou ouvindo, igual um tuberculoso, ouvido apuradíssimos, tímpanos limpíssimos, sem ser no pecado, só escutando, olha, não deu sorte, pastor, está no 4º casamento dele. Aí o prefeito falou assim atrás, detalhe, ele já ouvi dizer que está num processo de separação e deve ir para o 5º. Aí o motorista confirmou, vai. Ele não fica sem mulher. Há pouco tempo teve um aqui que contou uma história assim, vocês sabem. Aí, eu falei assim, peraí. Ele não deu sorte com mulher, com casamento. Está no 4º, vai para o 5º e vai. Se já não está agora, eu não sei, porque isso já tem alguns anos. 5 mulheres tiveste. E agora que tem, não é tua esposa. Isso disseste com razão. Aí eu falei assim, peraí, alto lá. Não é possível que as 4 mulheres estavam todas erradas. O erro está nela. E a 5ª também, já veio, né? Já veio a 6ª que o diácono falou. Estão erradas todas elas, foi certo. Lógico que não. O erro não é quem, irmãos? É dele. Ele vai casar com 10, ele vai casar com 1000, igual Salomão. Salomão descreveu em Eclesiastes que de 1000 mulheres ele só achou uma. Sulamita. Em Eclesiastes, no mesmo capítulo, se não me fala capítulo 7, se não me fala, depois eu vou procurar aqui, né? Que de todos os amigos ele encontrou um. Viu? 1000. Salomão de Suá. Lembrei agora. Só sei que está em Eclesiastes, acho que no capítulo 7, depois a gente procura, para dar o endereço. Para o endereço, alguém achou o outro texto? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é lindo e vida ao seu sobrenome. Então, amados, grave isso aí. Não pode. Tem pessoas que não têm estabilidade. Quantos anos a gente mora aqui em Monepal? Quantos anos? Na área está com 30? Nem parece, parece ter menos. Não, ela parece ter menos. 28 anos. Vou fazer 30 anos em Monepal. Tem mais de 30 anos ministrando, pregando no mesmo lugar. Tem 27 anos, vai fazer 28, pastoreando essa mesma região. 35 anos casado com a mesma mulher. Essa é a minha maior perseverança. Essa é todas. Eu nunca fui de ficar de troca-troca, não. Aliás, o ditado diz assim, que pedra que muito rola não cria o quê? Limo. Eu sou o irmão Daniel. A minha profissão, essa palavra é firme. É mesmo, a advocacia. Tá vendo? Então é isso, amados. Nós comparam. Pastor Marinho ficou casado com 37 anos, João. 37 anos de casamento?
Foi quanto? Você lembra todo? 40 anos de casamento. Ficou viúvo há alguns anos. Agora, quantos anos você ficou viúvo, seu marido? Uns 4 anos? 5 anos. Agora está noivo. Cerca de 1 ano. Estabilidade. Vai casar para ficar casado. Dependendo dele, eu duvido que eu dou aqui não. Porque tem estabilidade, irmãos. As pessoas aceitam Jesus. Olha, eu quero aceitar Jesus com tudo que eu tenho e todo o meu ser. E aceita, né? Agora, depois que aceita Jesus, desaceita. Aceita de novo, desaceita de novo. Aceita outra vez, se desvia. Um dia Jesus vai voltar, não vai? Vai voltar mesmo? Se pegar ele num período que ele desaceitou e está desviado, ele vai para onde? O inferno. Vai pegar no submundo, no mundão, no pecado. Essa que é a realidade. Por quê? Porque Jesus falou assim: aquele que perseverar, até a salvação está embutida na perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo, amados. Foi Paulo que escreveu: que importa que através de muitas tribulações, olha, nós alcancemos o reino de Deus. Por isso que eu não gosto de pregar, vamos lá, de 100%, 30% eu prego rosas, 70% é espinhos. Apesar que eu prefiro falar, ao invés de dizer que os espinhos, que as rosas têm espinhos, eu prefiro falar, olha, os espinhos têm rosas, mas eu prego 70% espinho, justiça de Deus, e 30% amor, amém? Porque tem pregadores que só pregam amor, só prega mar de rosas, né? Só prega prosperidade, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, né? Tem hino e tudo, né? Que as irmãs cantam, os irmãos cantam, né? Aí vem uma luta, a pessoa não sabia, não me contaram. Você nunca leu João 16:33, não? Que Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter, irmão, decepções. Aliás, você só se decepciona com alguém que você cria expectativas. Você só se decepciona com quem você aposta, tá? Então, se você se decepcionar comigo, pode ser, muito provavelmente, que você esperou de mim mais do que eu poderia te dar. Aliás, tem uma coisa que eu não gosto, e quem me conhece sabe disso, é prometer. Até porque tem ditado para mim, tipo, você não é obrigado a prometer, mas se você prometer, você é obrigado a cumprir. Amém? Eu não estou me decepcionando mais, porque eu aprendi que eu não posso estar criando expectativas demais, apostando demais. Essa aqui é a realidade, amados. Então você, na verdade, se decepciona com as suas expectativas que você criou com uma pessoa. Você se decepciona com você mesmo. Essa é a realidade. Amém? Então muitos estão se decepcionando com Jesus. Por quê? Porque eles estão pregando um outro Jesus. 1 Coríntios 11:4. Não o Jesus das Escrituras, mas estão pregando um Jesus Aladim. Que você esfrega a lâmpada, aí sai o gênio, não tem? Faça-me 3 pedidos e eu te darei. Estão pregando um Jesus guarda-costa. Eita! Que te protegerá de toda topada. Já dei várias topadas. Estou aqui. Que topada. Coisa muito pior. Então, estão pregando um Jesus guarda-costa, que vai te proteger de tudo. Ainda pega o Salmo 91, né? 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E toda aquela história, para dramaturgia, ela é linda, e amém. Foi aquele caso.
Quando estava chegando em casa com a família, morava na favela, tio da favela, né? Botou a Bíblia dentro do paletó, no bolso, e abraçando a família, tiroteio comendo, operação. Ele chegando quase em casa, foi atingido por um tiro. A mulher abriu a porta, entrou, marido, vou variar. Não penetrou nele a bala, abriu, tirou o paletó, tirou a Bíblia, a bala perfurou a Bíblia. E parou, sabe aonde? Salmo 91, versículo 7. Que lindo, amém. Amados, amém. Cai 1.000 ao teu lado, 11 mil vai cair ao seu redor, mas você não vai ser atingido. E o jovem Benjamim, 12 anos, vindo também da igreja, foi baleado e morto. Fala para mim, fala aí alguma coisa, conta. Deus não estava com ele, Jesus não era. Não, pelo amor de Deus, amado, vamos ser mais realistas. Amém, pastor Maria? Estão pregando um Jesus, se vê com jejum, né? Um Jesus parque de diversões. Não, que é só festa, a igreja as pós-modernas, podia dar alguns nomes, vocês conhecem, né? Por essa eu não vou fazer. É assim, não é só festa, é só oba-oba, e lá vão tudo, está tudo bem, está tudo bom. Então, estão pregando um Jesus que venha para o Senhor, isso é cartaz em porta de muitas igrejas, e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é mentira. Isso é mentira. Temos que tomar culpa. Venha para Jesus, porta da igreja, e terá seu amor de volta em 7 dias. Isso aí é mais do que mentira. Vocês sabem o que é. Não, irmãos. Jesus falou que teríamos aflições, teríamos lutas. Por isso que eu nunca me decepcionei com o Senhor, não. Decepciono não. Vai vir luta, vai vir decepção, vai vir traição. Tudo isso, irmãos. Puxada de tapetes, dança das cadeiras. Tudo isso, tapinha nas costas com um punhalzinho assim, de banazinha, maciando a cara. Tudo isso eu já vivi na minha pele. É aqui. Depois da entrevista Orlando, lá comigo na paciência, sabe disso. Pastor Marinho, amigos de 30 anos, sabe disso. Fizeram, comprou. Sabe o que comprou? Grupinho fechado para tentar destruir meu ministério. Eu estou focado em Jesus, irmãos. Você precisa ter firmeza. Tem pessoas que não estão aqui hoje porque não tem firmeza, não tem estabilidade. E quem não tem estabilidade em quase nenhuma área da vida não vai ter em praticamente todas elas. Pode acreditar. Pastor, eu estou namorando um rapaz. Isso aí é história de redes sociais, né? Pastor, estou conversando com um rapaz, né? Ele está começando a namorar assim a meia distância pela internet. Eu estou conversando com ele, mas ele está conversando com mais 10 meninas diferentes. Me dá uma palavra? Pastor, vi uma besta com 10 chifres na cabeça. É uma palavra bíblica. Pastor, eu estou namorando, começando a namorar um rapaz, mas ele já namorou 49 meninas. Você acha que você vai ser a última? Diz que o melhor homem na vida da mulher não é o primeiro, é o último, né? Você acha que você vai ser a última? Você está namorando um rapaz que já namorou 49 meninas. Irmão, não vem falar para mim não. Ah, pastor, mas pode ser que sim. E muito pode ser, muito mais, 49 vezes mais. Que não. Essa é a verdade. E vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que não mudam. Mudam até de religião. Eita! Mudam até de endereço. Você sabe que o problema vai junto, né? Tenho acompanhado os casos, dando assessoria aos casos. Muda, irmãos. Até de igreja. Mas elas mesmo não mudam. Porque a mudança, irmão, é de dentro para fora. A mudança, primeiro a pessoa tem que querer, crer e deixar Deus fazer.
Porque nem você consegue se mudar. Mas se você não quiser, não adianta. Né? Eu vi uma frase, uma vez, nas costas de uma camisa, que dizia assim, olha, tem muita gente tentando mudar o mundo, mas não conseguiu mudar nem ela mesma. Eita, quer mudar o mundo, não conseguiu mudar nem você. Quer mudar os outros. 35 anos de casamento, não tem? Durante 8 anos, passei na crise dos 7, 8 anos orando para Deus mudar a Tânia. Senhor, que Tânia não seja tão esquecida, que ela tape o que ela abra, que ela apague o que ela acenda. 8 anos. Mas também, Deus, foi possível 8 anos para o Senhor me falar isso, hein? Aí Deus me falou assim: procura mudar você. Você não vai conseguir mudá-la. É como se Deus me estivesse falando assim: nem eu consegui. Aceite-a do jeito que ela é. Isso aí. Eita. Aí isso aconteceu? Ela acendia ou apagava. Ela abria ou fechava. Estamos aí, 35 anos. E os meus defeitos? O que vocês acham? Só as esposas que têm defeitos. Os maridos não têm. Verdade ou mentira? Ó, voz feminina. Mentira. Todos nós temos, amados. Todos nós temos. Agora, a palavra do pastor, a pregação do pastor Joel, da Presbiteriana, lá no Retiro do Carnaval no sítio, Muriqui. Amigos, se baseou na história da cura do paralítico. Está em Marcos 2 também, né? Marcos 2 ou Marcos 9. Mateus, se não me fala a memória, 8. Aí, verdadeiro amigo, os verdadeiros amigos levam as pessoas para Jesus. Eita, sabe por que ele falou isso? Porque os 4 amigos levaram o paralítico, que não podia ir até Jesus. Só esse outro tópico. Segundo, ele falou assim: em segundo lugar, os verdadeiros amigos aceitam o outro do jeito que ele é. Eita, e não tentam mudá-lo do jeito que você queria que ele fosse. Sabe aí? Porque aquele homem era paralítico. Ele praticamente não podia fazer quase nada. A vida dele, por causa da paralisia, estava meio que ou quase que totalmente paralisada. Mas mesmo assim, os verdadeiros amigos aceitam você com todas as suas imperfeições. Verdade ou mentira? Palavra boa, irmãos. Eu vou pegar aqui a primeira quinta-feira. É assim. Ou você acha que em 30 anos que eu conheço o pastor Marinho e o evangelista Orlando, eu nunca apresentei defeito para eles, ou eles nunca apresentaram defeito para mim? É verdade que eu apresentei menos defeito para eles e eles apresentaram muito mais defeito para mim. Mas estamos até aí hoje aceitando. Aí, irmão, outros, estou falando aqui outro segredo para casamento. Fazer o casamento dar certo. É isso aí. Amém? Aceite o outro do jeito que ele é e não tente mudá-lo naquilo que ele quer, que você quer que ele seja. Essa é a realidade. E Deus me falou isso, irmãos. Com 8 anos de casamento. Acabou. Amém? Estabilidade, perseverança, nós precisamos ter. Todos nós, porque até a salvação, repito, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será salvo. Então vamos mais além, só para fechar isso aqui. Um outro pastor, amigo, falou assim: pastor, a irmã dele aqui falou assim: eu queria ficar aqui na igreja do senhor, queria saber se eu posso. Não, a igreja é instituição pública, né? Portas abertas. Não, pastor, é porque eu estou esperando uma pessoa, né? Um pastor que vai abrir um novo trabalho. Já tinham fechado 4, né? Já tinham fechado 4 igrejas. Mas ele vai tentar de novo, ele vai abrir. Eu estou só esperando para ir para lá. O pastor falou comigo. Eu conheci o senhor depois disso. Fica aqui, né? A mesma coisa, a igreja continua sendo uma instituição pública, não é isso?
e de portas o quê? Abertas. Agora, ele vai ficar mais de olho, vai, não é não? Ela está esperando. Ela já está vindo dizendo que vai sair. Hã? Olha aí. E ela estava lá, ajudou a fechar, porque nada, o último que saía para a luz, né? A fechar, o outro fechar as quatro igrejas. Saiu uma para o desespero e ele sai. Conhece? Amém? Eu sou um empregador. Aí vem um empregado. Vou lá ler seu currículo e fazer uma entrevista de emprego com ele. Vamos supor. Passou por quantos empregos? Só 17. 25 anos. Você como empregador vai ter confiança de contratar um empregado desse? Acho que não. Quem não tem estabilidade não tem confiança. Vou falar. Quem não tem estabilidade não tem credibilidade. Verdade ou mentira? Quem não tem estabilidade não tem credibilidade. Perde a credibilidade com a gente, é automático. É automático, irmãos. Então, seja estável, não instável. Seja constante. Aliás, a palavra de Deus diz, me lembrei agora, livro de Tiago 1, 5, 6. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e ninguém lhes lança em rosto. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, às ondas do mar, inconstantes. Tem pessoas que são inconstantes. Eu conheço aos montes que são inconstantes. Casa de recuperação. Nunca fui internado. Já internei dezenas de jovens. Tenho experiência. Meu amigo, se um período de 9 meses interno, período de uma gestação, período de um nascimento, de uma nova vida, vir ao mundo, fica os 9 meses. Já teve um que ficou um dia. Chegou primeiro que a gente. É verdade, chegou aqui primeiro que a gente. Teve um que ficou uma noite, ele subiu para a entrevista. Olha isso aqui. Levei ele, botei dentro do carro, a igreja ajudou, Natan deu uma mochila escolar dele, compramos as coisas para ele, desodorante tem que ser Rolon, não pode ser líquido porque quem é alcoólatra bebe, sabia disso? Bebe desodorante porque tem álcool. Enfim, aí ele subiu para a entrevista com o obreiro principal da casa e fiquei conversando com a dona da casa, a missionária. Ô pastor, será que a gente vai dar todo o respaldo, todo o cuidado? E eu sempre abençoei a casa, né? Aí ele desceu no segundo andar. Quando ele está descendo, estou vendo ele com a cara torta. Estou vendo ele meio com o nariz para um lado. Falei, ih. Aí fui se despedir dele. E aí? Como é que foi? Gostou? Porque a entrevista, o obreiro passa as regras da casa. Tem regras. Tem hora para acordar, tem hora para o café, tem hora para o almoço, tem terapia ocupacional que se chama trabalho. Você sabia que trabalho é terapia ocupacional? Sim! Mente vazia o quê? Oficina de Satanás. Tem uma horta para cuidar, uma capina para capinar, um lago para botar, ver os peixes. Escala para ajudante de cozinha, para cozinheiro, tem hora para almoçar, tem hora para... Aí ele falou assim, pastor, eu não gostei muito não, quero ver uma coisa principalmente, vou ficar mais pelo Senhor, pelo teu esforço, pelo teu amor. Eu falei, por que você não gostou principalmente? Porque aqui a água é racionada e é um banho só por dia. Eu falei, o quê? É um banho só por dia? Eu falei, meu amigo, você já ficou sem banho, dormindo na rua. Hã? Cachorro lambendo a sua cara. Falei, irmãos. Você perdeu a família, perdeu o trabalho. Primeiro perdeu o trabalho, perdeu a oficina, perdeu a família, a mulher, perdeu os filhos. Você perdeu tudo, a dignidade. Você estava dormindo na rua, na calçada.
na Marquise, debaixo sem banho, você está reclamando que aqui na casa da liberação é só um banho por dia. Eu geralmente só tomo um banho por dia. Ai, meu Deus do céu. Vim embora. Aí ele viu um castigozinho lá na casa. Porque Deus castiga os filhos a quem ama e a quem quer bem. Eu já castiguei meus filhos. Porque eu os amo, eu os quero bem. Então aí, tudo barbado velho, fazendo a obra. Aí ele viu o castigo. Sabe qual era o castigo? Um incidente. Teve que ler o Salmo 119 todinho para todos ouvirem. Isso é castigo? Para mim é bênção. Ele falou, meu Deus, imagine se eu errar, vou ter que ler 176 versículos, se não me falha a memória. Ele pegou, esse menos mal que ainda foi lá em casa, comunicar e me agradecer. Nunca mais vivo, você nem está vivo. Mês passado eu passei por ele, está tendo. Eita aí, está vivo, pelo menos está vivo, toda a vida a esperança, né? É isso, entendeu, amados? Então, perseverança, e para terminar, eita, 5 mais 9, para terminar, devemos andar em unidade, diz assim o versículo, vivei acima de tudo de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou estando tocante de vós, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos, em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos. Unidade, união. Irmãos, tem gente ruim, sabe? Tem. Mas nem todo mundo é não. Eu estou vendo um monte de gente boa aqui. Vocês são tudo gente boa. Grave isso aqui. O Pedro hoje ajuda João. Amanhã o João pode ajudar o Pedro. E amanhã João e Pedro podem ajudar Tiago. A Maria hoje ajuda a Joana. A Joana amanhã pode ajudar a Maria. E depois de amanhã a Joana e a Maria pode ajudar. Pode ser a Nayara, a irmã Jandira, a Angélica, pode ser. A gente não sabe, o mundo é uma bola de gude, irmãos. Dá muitas voltas. Né? Hoje a ajuda que você negou pode ser a ajuda negada amanhã. Jesus orou. Não sei se vai dar tempo, a oração na verdade, oficialmente falando, a sua última oração, a oração sacerdotal, João 17. Lá pelo 21 a 23, ele fala assim, João 17, Pai, rogo para que eles sejam um, como nós somos um. Eita! Aí uma igreja, né, criou um slogan, botou assim, olha, a frase, somos um. Aí veio um presbiterossauro, a frase somos um tinha um ponto de interrogação, perdão, um ponto de exclamação, afirmando, uma afirmação, somos um. Ele colocou um ponto de interrogação, mudou, tudo mudou, somos um, ou seja, de fato nós somos um. Somos um, vocês sabem. Somos um ou não somos um? Somos um mesmo? Espera aí, olha só, nós somos um? Não ponha um ponto de interrogação aonde Deus pôs um ponto de exclamação. Aonde Deus pôs um ponto final. Nós somos um. Precisamos ser um. Viver em unidade, viver em união. A igreja primitiva, aliás, irmão, sabe como que começa a igreja? Atos 1,14. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quase 120. 119, 115. A igreja começa assim, em comunidades, todos orando, unânimes. Aí depois, a igreja é inaugurada, Atos 2, 1 a 4.
o batismo, festa de Pentecostes. A igreja começa, capítulo 2, versículo 43 a 47. E todos estavam juntos, unânimes, no templo, partindo pão de casa em casa. A igreja do século XXI tem que aprender muito com a igreja do século I, com a igreja primitiva. Eu botei uma frase que eu recebi, né? Hoje eu peguei uma frase que eu recebi, né? Em um grupo, e aliás, o grupo não tem nada a ver com nada, mas colocaram essa frase lá sem tremendo. Botou assim: será que esse ano a gente vai ter que votar para vereadores e prefeitos? Ou não vai ser preciso, porque o TSE também vai escolher? Como era melhor. Para quê? Porque milhões e milhões, muito mais que 50 milhões, foram votar por um homem, o voto foi por outro. Aí eu vi uma frase, né, que diz assim: olha, não se preocupe com panelinhas. Tem panelinhas em muita igreja? Aqui não, aqui já teve. Não, aqui não fica, irmãos. Aqui não fica panelinha. Ou eu e o pastor Marinho, a panelinha consegue tirar a gente, né, pastor Marinho? Ou a panelinha vai se desfazer. Não fica, aqui não fica panelinha. E detalhe, hein? Já tentaram, Deus falou através de vasos, revelou através de instrumentos, seus profetas, suas profetisas, mas falou doutrinariamente através de mim e do pastor Marinho e do Silvio Luiz. Não fica, não. Até porque, irmãos, a gente já vem numa caminhada cristã muito longa, uma vida santa, uma vida transparente diante da igreja, do nosso ministério. A gente sabe que uma panelinha pode fechar uma igreja. A gente sabe que fofoca, que rebelião, que é o pecado de feitiçaria, pode tirar pastores do púlpito, pode desviar irmãos, pode separar os melhores casais, pode separar os maiores amigos. A gente sabe tudo isso. Não permanece aqui. Quem gosta de fofoca, de panelinha, não fica aqui, vocês sabem disso. Não fica. E nós glorificamos a Deus por isso. Já tentaram. Eu vi uma frase e espalhei em vários grupos. Não se preocupe com panelinhas, porque Deus trata com vasos. Eita! Deus só trata com vasos. Vasos que têm vida digna, que têm perseverança. Vasos, amados, que vivem unidos. E não fazem panelinhas. Ah, pastor, aqui tem irmãos que têm mais afinidade com o outro. Qualquer lugar. Aqui tem irmãos que estão mais afeiçoados com o outro, outros com outros. Isso aí é em qualquer lugar. Mas isso não é panelinha. Isso não é panelinha. Quer ver uma coisa? Aqui a maioria é flamenguista, como eu. Mas tem alguns vascaínos. Mais caindo do que, né? Tem tricolor. Não tem botafoguense, tinha, né? Já foi para a segunda divisão. Mas nós somos todos unidos, independente do time que torce. Não tem panelinha de time do Flamengo, não tem panelinha. É que nem começou a panelinha na igreja de Coríntios, capítulo 3. Né? Um dizia: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, outro diz: eu sou de Pedro, Cefas, eu sou de Pedro. Aí Paulo falou: por um acaso Paulo morreu por vós? Paulo falou: vamos desfazer essa panelinha aí, não tem esse negócio aqui não, de partidarismo, de grupinhos. Duas visões. Duas visões é o que é? O que se chama duas visões? Divisão. A igreja tem uma visão só. Se tem duas, eu falei para o pastor, arminianista, né? Um líder lá da igreja, que ministrava, pregava, ensinava, calvinista.
Calvinista. Pastor, a visão da igreja é uma visão de livre-arbítrio. O outro irmão, não. O senhor já nasce salvo, pode morrer numa boate de overdose, vai lá. Nasceu salvo, vou morrer salvo. Eu falei, pastor, não vai dar certo. São duas visões. E duas visões formam o quê? Uma divisão. Tá bem. Mas tu chamou ele para conversar? Vamos conversar? Não, pastor, isso mesmo. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, sempre criei assim. Então, procura uma igreja comunista. Amém ou amém? Não, pastor, não precisa nem falar. Eu já vim mesmo para te comunicar, eu estou saindo daqui. Amém. Vai com Deus. Amém, amados? Não pode ter divisão, senão a igreja não cresce. Não pode, nós temos que estar unidos. O que eu falei no início do culto aqui, irmão, nós somos uma igreja seleta, uma igreja harmônica, uma igreja unida. Se um membro aqui sofrer, os outros sofrem juntos. Se um se machucar, os outros ajudam a fazer o curativo, às vezes até literalmente falando. Amém? Amém, nada? Então assim, nós estamos um. Somos um. Ponto de exclamação. Somos um. E ponto final. E vivemos essa unidade. Porque não crescemos se não formos unidos uns com os outros. Não tem mais coisas, mas o tempo não vai dar. Fico por aqui com essa palavra. Que nós como cristãos, nós precisamos ser dignos, viver dignamente em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser perseverantes, constantes, jamais instáveis. E nós precisamos, queridos e amados irmãos, ser unidos, sermos um. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.